Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E se você é uma pessoa que deseja ter uma rotina mais produtiva, mais saudável, com constância, foco e disciplina nos seus hábitos, realmente uma rotina que te aproxime diariamente dos seus objetivos, esse vídeo aqui é exatamente o que você precisa. Eu vou trazer vocês junto comigo ao longo de todo um dia na minha rotina, que sinceramente é a rotina mais produtiva que eu já tive até hoje na minha vida. Vou mostrar pra vocês exatamente como eu fiz pra sair de uma rotina extremamente procrastinadora pra uma rotina disciplinada, alinhada com as minhas metas, com foco e ainda conseguindo ter prazer dentro dessa rotina e me lapidar cada vez mais como pessoa. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e sem mais enrolações, vamos lá pro vídeo. Agora sim, bom dia, gente. Eu já estou aqui com o meu cafezinho passado, pronta para começar amanhã oficialmente. E agora eu vou fazer tanto a minha leitura matinal quanto as minhas afirmações, que são praticamente as primeiras coisas que eu faço na minha manhã. Logo depois de fazer minha higiene, depois de passar meu café, eu já sento aqui para fazer isso. E hoje o dia vai ser muito longo, tem muita coisa para fazer. Obviamente, vou levar vocês junto comigo ao longo de todo esse dia. E, inclusive, uma das estratégias que mais tem me ajudado, gente, a conseguir ter constância nos meus hábitos, a conseguir focar nas minhas prioridades na minha rotina e dar conta de tudo sem esquecer de nada, tem sido praticar, assim, na veia, a modulação ambiental. Eu, particularmente, tenho feito isso já tem umas 2, 3 semanas com muito mais intencionalidade. E isso tem facilitado muito a minha vida, facilitado muito a minha constância nos meus hábitos, tem feito uma diferença absurda. E o que é essa modulação ambiental? É justamente você adaptar o ambiente que você tá para facilitar o seu acesso aos hábitos saudáveis, facilitar o seu acesso aos hábitos que você quer praticar, ao mesmo tempo que você esconde os gatilhos dos hábitos que você não quer cumprir, ou seja, dificulta o acesso aos hábitos que você não quer cumprir. E eu tenho aplicado isso para tudo, para minha rotina de sono, para os meus estudos, para minha alimentação. Eu tenho no meu ambiente só as coisas que eu preciso e eu deixo isso muito visível. Então, por exemplo, agora para amanhã, uma coisa que eu sempre faço, todas as noites antes de dormir, eu deixo aqui em cima da mesa de jantar já o meu caderno de afirmações, o meu livro, o meu fone, o marca-texto que eu vou usar. Por quê? Quando eu chego na sala aqui de manhã, eu já bato o olho ali e me lembro, poxa, preciso fazer minhas afirmações, preciso fazer minha leitura. Porque quando eu tô tornando isso visível diante dos meus olhos, eu acabo tornando muito mais fácil a decisão de praticar esse hábito do que se o meu livro tivesse guardado no fundo de uma gaveta, o meu fone estivesse dentro da minha bolsa, o meu caderno de afirmações estivesse lá no meu escritório. Isso tornaria muito mais difícil e muito menos intuitivo praticar esses hábitos. Mas quando já tá tudo organizadinho ali, eu bato o olho, já sei que é só sentar e fazer. Então, assim, um simples ajuste no seu ambiente de tornar visível o gatilho do hábito que você quer praticar pode fazer toda a diferença. Porque quando você tá tornando o seu hábito visível diante dos seus olhos, praticar ele vira uma decisão muito óbvia, muito mais intuitiva. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos pra leitura, que depois eu tenho yoga às 7 horas da manhã e aí tenho que me arrumar ainda. Fiquei tão concentrada com a leitura que eu tô quase perdendo a minha hora de ir pra yoga. Botei uma roupa aqui rapidinho pra ir lá fazer a aula. Meu Deus, me dei uma chinelada de blush. Só que como a nossa aula ela fica 15 minutos aqui de casa, a gente tem que sair mais cedo. Então ela já deve estar chegando pra me buscar. Vou só passar um rímel aqui pra tirar a cara de sono e já vou correndo pra yoga.
E eu não vou voltar direto pra casa, eu ainda vou depois tomar um café da manhã com a minha mãe, que a gente tem que fazer uma reunião de trabalho, que ela trabalha comigo, e depois eu vou direto pra academia. Então eu devo chegar em casa só pelas 10 da manhã. Aí não rola sair com a cara toda lavada. Uma estratégia que eu tenho aplicado na minha rotina e que tem me ajudado demais a render mais nos meus dias e conseguir ter mais constância nos meus hábitos saudáveis, e que inclusive é uma estratégia que eu já conversei sobre com vocês lá no meu Instagram, foi começar a organizar minha rotina estrategicamente de modo a colocar todos os hábitos possíveis que eu consiga logo pro início do dia, ou então logo pro início da manhã. Então, se eu consigo, eu coloco tanto a minha leitura, meus estudos, minha meditação, minha academia, minha yoga, tudo pro turno da manhã. Por quê, gente? Eu comecei a perceber, analisando a minha rotina, que eu tinha uma tendência muito grande de acabar procrastinando alguns hábitos que são importantes pra mim, como esses que eu citei, se eu deixasse eles pro final do dia. Então, se eu deixasse pra fazer minha leitura de noite, antes de dormir, se eu deixasse pra ir pra academia à noite, depois de já estar em casa, pronta pra jantar, eu acabava deixando pra depois, acabava procrastinando, justamente porque, gente, no final do dia nós temos uma tendência de já estarmos mais esgotados fisicamente, sobrecarregados mentalmente, porque no final do dia o nosso autocontrole já está muito mais baixo, então a probabilidade de a gente querer ficar na nossa zona de conforto, ao invés de fazer coisas que são difíceis e desconfortáveis, é muito maior, porque de fato é muito mais desafiador se concentrar nos seus estudos no final do dia quando você está cansado, é muito mais desafiador fazer a dieta no final do dia quando você já está super sobrecarregada, é muito mais desafiador sair de casa, botar uma roupa para treinar, ir para academia, se esforçar quando você já está extremamente sobrecarregado. Então experimenta colocar na sua rotina essa estratégia em prática, de dentro do que for possível para você, alocar nos seus horários um espaço para os seus hábitos que são prioridades para você, logo no início do dia. Eu tenho certeza que só de aplicar essa simples estratégia de uma mudança de horários, você vai se ver procrastinando muito menos e, inclusive, conseguindo cumprir com os seus hábitos com muito mais maestria, com muito mais eficiência, porque você vai ter mais energia para conseguir se dedicar 100% a eles, sem ter que ficar lutando contra a tentação de procrastinar. Chegando agora da academia, e eu tô, gente, numa curiosidade, porque o Bartô tá sozinho tem quase 2 horas. Eu quero ver se ele aprontou alguma pra mim ou se ele tá comportado, quietinho lá dormindo. Oi, meu amor! Você tava dormindo ainda? Bom dia! Bom dia! A gente não tinha se visto hoje, né, Vidoca? E você não aprontou nada hoje? Você só tava dormindo? Que preguiça nessa chuvinha! Que preguiça! Hoje, durante a aula de yoga, fazia muito tempo que eu não fazia yoga presencial. Acho que eu tinha parado faz mais de 1 ano. Aí eu decidi voltar e tá sendo assim maravilhoso, mas eu voltei literalmente nessa semana. Essa é a 2ª aula que eu tô fazendo presencial, com acompanhamento de professora. E aí, durante a aula, eu tenho outras 2 colegas que já fazem yoga há anos, ou seja, elas são muito melhores do que eu. Elas têm muito mais técnica do que eu, porque elas estão há muito mais tempo praticando. E aí, durante a aula, a gente foi fazer algumas posturas, e aí eu olhei pro lado, eu tava com dificuldade de fazer algumas posturas, alguns movimentos. E quando eu olhei pro lado, eu vi elas fazendo aquelas posturas perfeitamente, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, com maestria, sabe? Que eu não tenho. E aí, o engraçado foi que quando eu olhei pra elas, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, poxa, elas são muito melhores do que eu. Será que isso quer dizer que eu sou ruim? Será que isso quer dizer que eu não sou boa o suficiente? Só que o interessante foi que, simultaneamente a esse pensamento, já veio um alerta na minha cabeça. Val, isso é a tua autossabotagem querendo falar mais alto. É óbvio que elas são melhores do que você, mas porque elas já praticaram muito mais do que você. Não porque você não é boa o suficiente, mas porque você ainda não praticou o suficiente. Porque você ainda não teve a experiência necessária
necessária para que você pudesse chegar aonde elas estão. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque quando você aprende nas situações do seu dia a identificar em que momentos você está sendo racional e sensato e em que momentos você está simplesmente se deixando levar pela autossabotagem e deixando que a autossabotagem te paralise, a sua vida muda completamente. Porque assim, pensa, quantas vezes você não deixou de se desenvolver em algo novo, não deixou de começar um novo projeto, de tentar um novo hobby, de praticar um novo esporte, por medo de não ser boa o suficiente, ou então por ficar se comparando com outras pessoas e achando que o sucesso das outras pessoas significava que você não era boa. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, mas essa é literalmente a maior injustiça que a gente pode cometer contra nós mesmas. Porque no momento que você deixa de tentar se desenvolver em algo novo, aprender algo novo, por medo de não ser boa o suficiente ou por medo de falhar, você tá literalmente decretando o seu fracasso. Porque de fato, se você nunca se permitir tentar, você nunca vai ter margem de tempo, margem de experiência para que de fato você consiga se aperfeiçoar e, consequentemente, consiga se tornar boa nisso. E aí, ao nunca tentar, você tá literalmente provando pra si mesma que você não é boa o suficiente, mas por pura autossabotagem. Porque sem você se permitir experienciar essa nova habilidade, sem você se permitir se lapidar cada dia mais, você nunca vai conseguir evoluir. E essa situação ficou na minha mente hoje porque a Val de alguns anos atrás não teria a maturidade que eu tenho hoje para perceber que quando eu olho para o lado e vejo uma pessoa melhor do que eu, isso não quer dizer que eu sou ruim, isso não quer dizer que eu fracassei, isso não quer dizer que eu não sou boa o suficiente. Isso quer dizer que eu ainda não passei pela experiência necessária, que eu ainda não me esforcei o suficiente, não me desenvolvi o suficiente para que eu possa me tornar tão boa ou melhor quanto a outra pessoa. E sinceramente, gente, você aceitar estar na posição de iniciante é extremamente libertador, porque você entende que tudo que vier pela frente é lucro. Por exemplo, eu na yoga, eu entendo que cada aula que eu for a partir de agora é lucro na minha experiência. Eu vou estar evoluindo cada vez mais, eu não tenho nada a perder. Mas se eu deixasse de ir por ter me frustrado, por não ser tão boa quanto as minhas colegas que praticam há 3, 4 anos yoga, eu ia estar literalmente decretando que eu nunca ia conseguir me desenvolver. Eu ia estar decretando o meu fracasso nesse hobby. E assim, gente, pra tudo na nossa vida, a gente precisou ser iniciante em algum momento. Foi assim pra gente aprender a caminhar, foi assim pra gente aprender a ler, foi assim pra gente aprender a escrever, foi assim pra gente aprender a andar de bicicleta. Mas pensa, se a gente sempre tivesse se privado de tudo por medo de não ser bom o suficiente, a gente nunca ia ter conquistado nada na nossa vida. E da mesma forma que você precisou se esforçar e persistir para aprender a dar os seus primeiros passos, vai ser assim com qualquer outro projeto, qualquer novo esporte, qualquer novo idioma, qualquer novo hobby que você queira aprender. Saí hoje para fazer yoga, eu não acordei o Bruno, né? Ele fica dormindo normalmente até umas 7 horas, porque ele vai trabalhar um pouco antes das 8. Só que como eu saí de casa 15 para 7, o bonito não acordou. Acordou atrasado e me deixou de presente essa cama para eu arrumar. Mas tudo bem, isso aqui é tipo 2 minutos e já tá pronto. Reconhecem esse antigo cenário? Vim aqui almoçar na minha mãe. Na verdade, eu já vim, era umas 11h30, porque eu vim caminhando com o Bartô. E aí a gente já veio a pé. E aí eu aproveitei pra editar o vídeo do canal aqui também. Continuei editando aqui, trouxe meu notebook. Aí almocei e agora tenho aula de beach tênis. Estou esperando a minha carona, minha sogra, que vem me pegar, porque a gente faz aula juntas. Aí depois do beach tênis vou pra casa, volto pra cá, porque eu vou continuar trabalhando daqui, porque depois tem um compromisso que é mais perto daqui, às 4 horas. Aí eu fico direto aqui editando.
Tô sentada aqui trabalhando, inclusive editando um vídeo que vai sair no canal. Na verdade, se você tá assistindo esse vídeo aí agora, provavelmente esse aqui que eu tô editando já saiu. Mas enfim, gente, são recém 3 horas da tarde e eu tô chocada com a quantidade de coisa que eu já consegui fazer hoje. E assim, eu fiquei pensando, gente, que há alguns anos atrás eu teria odiado viver um dia assim, cheio de coisa pra fazer, acordando cedo, indo pra academia, fazendo yoga, indo pro beach tênis, porque de verdade, durante muito tempo da minha vida, eu encarava o fato de ter uma rotina como um fardo. Eu achava ter uma rotina algo pesado, algo difícil, muito desafiador, muito desconfortável. Então eu reclamava muito. Por mais que eu quisesse os benefícios de ter uma rotina produtiva, eu achava muito ruim fazer isso. Então eu reclamava muito. Isso é uma coisa que eu fazia demais, sabe? Mas hoje eu vejo que isso acontecia justamente porque eu não conseguia ter uma visão clara sobre para onde a minha rotina estava me levando. Eu não tinha um propósito claro por trás das coisas que eu fazia. E aí eu focava muito no desconforto que eu tava sofrendo ali de ter que praticar a rotina em si, de ter que praticar os hábitos da rotina em si, do que os benefícios que isso ia estar me trazendo a longo prazo. Eu não tinha claro na minha mente o motivo pelo qual eu estava indo na academia, o motivo pelo qual eu estava acordando cedo, o motivo pelo qual eu queria ler mais livros. Eu simplesmente listava um monte de hábitos que eu achava legais de se cumprir e tentava inserir isso no meu dia. Só que quando tu não tem um porquê muito claro para você estar fazendo cada coisa do seu dia, você vai acabar cedendo para a zona de conforto, porque vai ser muito mais cômodo ficar deitado na minha cama, assistindo Netflix, dormindo até mais tarde, mexendo no celular, do que ir pra academia se eu nem sei por que eu tô querendo ir pra academia. E hoje eu vejo que eu consegui ter constância na minha rotina, consegui ter constância nos meus hábitos saudáveis e, inclusive, viver tudo isso de uma forma muito leve, de uma forma muito feliz, foi porque eu mudei a minha percepção sobre a minha rotina. Hoje eu não vejo mais a minha rotina como um fardo, porque eu entendo que cada dia que eu tenho essa oportunidade de praticar esses hábitos que vocês estão acompanhando aqui no vlog de hoje, é um dia que eu tô mais perto da minha melhor versão. É um dia que eu tô conseguindo me desenvolver mais, que eu tô conseguindo evoluir cada dia mais e que eu tô conseguindo chegar mais perto da pessoa que eu desejo me tornar. Hoje, pra mim, gente, ter uma rotina é uma questão de amor próprio. É eu mostrar pra mim mesma que eu sei do meu valor, que eu sei o que eu mereço e mostrar pra mim mesma que eu vou trabalhar duro todos os dias pra que eu possa viver a vida que eu sonho e a vida que eu acredito que eu mereça viver. Então, pra mim, hoje é incoerente com a pessoa que eu desejo me tornar e com a vida que eu desejo ter, ficar procrastinando, ficar deixando pra depois, ficar reclamando. Eu não acho mais um saco ir pra academia, acordar cedo, fazer yoga, estudar, trabalhar muito, porque eu entendo exatamente pra onde isso tá me levando. Então, eu não fico mais me concentrando hoje no desconforto em si, de ter que acordar cedo, de ter que treinar, de ter que ler. Eu foco mais no benefício que isso vai estar me trazendo. E talvez hoje você tenha dificuldade de ter constância nos seus hábitos justamente porque, quem sabe, a sua percepção sobre eles esteja errada. Talvez você esteja focando muito no hábito em si. O hábito de ler, por exemplo, ele é chato, ele é desconfortável, mas os benefícios de você ser uma pessoa mais inteligente, de você ter mais repertório, de você conseguir desenvolver o seu foco, de você ser melhor no que você faz profissionalmente, isso vale muito mais do que o desconforto de ter que sentar e se concentrar, entende? Então por isso que é tão importante você ter um propósito claro por trás de cada hábito dentro da sua rotina antes de praticar ele. Muitas pessoas têm dificuldade de ter disciplina nas suas rotinas porque elas não têm uma visão clara de para onde essa rotina saudável está levando elas. Gente, de verdade, eu tô tão cansada. O dia hoje foi assim, maravilhoso. Consegui fazer tudo que eu tinha me proposto, consegui fazer tudo que eu queria. Mas agora eu só estou pensando na minha cama e em deitar e dormir logo. Já são 11 horas da noite, eu cheguei em casa tem uns 20 minutos. E assim, estou tão cansada que não quero perder mais um segundo de olhos abertos desnecessariamente. Então eu vou fazer meu skincare noturno, vou escovar meus dentes e deitar e apagar
que amanhã, às 5h30 da manhã, estou de pé novamente. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vlog, gente. Já comentem aqui embaixo o que vocês acharam de acompanhar um dia inteiro comigo, ao invés de só uma manhã, só uma noite. Se vocês querem mais vídeos nesse estilo, me contem aqui embaixo pra eu saber. E só lembrando, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, porque a quantidade de vocês que me acompanham aqui, mas que não tem inscrito ainda, é muito grande. Para tudo, se inscreve aqui embaixo, não leva nem um segundo. Mas pra mim faz toda a diferença, porque isso mostra pro YouTube que vocês estão gostando de me acompanhar, gostando dos conteúdos por aqui, e aí isso apoia ainda mais o meu trabalho e me incentiva a trazer mais conteúdos pra vocês. E é isso, agora bora tirar essa maquiagem, fazer esse skincare e deitar. Isso aqui é só pra quem ainda não saiu do vídeo. Tô eu bem bela fazendo meu skincare e escutando no fundo o Bruno e o Bartolomeu brigando, porque o Bartolomeu fez xixi no lugar errado. Ai, gente, pérolas que eu tenho que escutar toda noite. Toda noite não. Bartô, ele às vezes dá um tilt na cabeça dele que ele decide que não vai fazer xixi no lugar certo. Na minha opinião, é só pra provocar a gente, porque olha,